boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, aproveito este momento para desejar a todos vós um feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa. Podemos ver que este dia, o 5 de maio, é um dia, antes de tudo, para celebrar a nossa língua, a sua riqueza, a sua diversidade, o seu passado, o seu presente e o seu futuro, e ver que a nossa língua, a língua de Camões, é uma língua tão bela, uma língua que é a nossa língua e de mais ninguém. É a língua que os nossos antepassados aprenderam, que nós aprendemos e que os nossos filhos, que os nossos netos, que os nossos bisnetos deveriam e devem aprender. Vimos que o português está muito bem plantado no mundo, sendo uma das línguas mais faladas no mundo, e igualmente muito interessante dizer isto, que o português é a quinta língua mais utilizada nas redes sociais, no Google, Facebook e, em todo este contexto de computadores, de telefones. E isso é algo de bom, porque mostra-nos que o português não é só uma língua muito falada em contextos mais clássicos, seja na escrita, na fala, mas igualmente que tem um futuro, que a nossa língua tem um futuro no espaço digital, porque sabemos todos que o futuro passa por aí. As novas tecnologias e tudo isso tem como base a internet, tem como base as redes sociais, ou seja, o facto que o português esteja bem plantado nas redes sociais, na internet, mostra-nos que a gente pode estar calmos e não preocupados que o português está em perigo. Porque enquanto que o português estiver bem implantado nas redes sociais e estiver bem implantado na fala de todos os dias, então o nosso português vai estar muito bem, e é o que nós estamos a ver presentemente. No entanto, cá no Canadá, e mais precisamente em Montreal, a língua portuguesa tem passado, se podemos dizer, por uma crise. Isto pois a pandemia não ajudou nada. A língua portuguesa até deu-lhe um estalo na cara, pois com a pandemia ficamos todos fechados em casa. Mas a pandemia não é a única forma, não é a única coisa que fez com que o português caísse. Efetivamente, e isto já foi bem antes da pandemia, em que o português deixou de estar presente na Universidade de Montreal. E logo aí, em que o português deixa de ser ensinado em universidades, isso não é bom. Pois, se alguém que, vamos dizer, um estudante que vem de Montreal e que vai à Universidade de Montreal e quer aprender português, não vai poder. Não vai poder, e isto faz com que haja menos pessoas que possam aprender o português. E isto mete em perigo a nossa língua. Depois vem a pandemia. O que é que a pandemia vai fazer? Vai fazer com que as associações
tenham que fechar. Bom, agora já estão a reabrir com, se podemos dizer, passos de bebê. Mas durante a pandemia, as associações estavam fechadas. E isso também mete em perigo a língua portuguesa. Porquê? À primeira vista, uma associação são festas, são bailes, não tem nada a ver com a língua portuguesa. Mas bem pelo contrário, tem tudo a ver. Quando nós vamos a uma festa portuguesa e encontramos a nossa comunidade, vamos falar em que língua? Em português. E se nós não falamos em português, a nossa língua está em perigo. Outro exemplo, a escola portuguesa. Nós podemos constatar que a escola portuguesa teve um número de alunos muito mais baixo. Bom, muito quer dizer, teve um número de alunos mais baixo em relação aos anos anteriores. Nós podemos ver que, devido à pandemia, o número de alunos da Escola Portuguesa de Santa Cruz diminuiu de 17%, o que equivale a 40 alunos. E 40 alunos ainda é muito para uma escola que tem mais ou menos 230, 240 alunos. E isso ainda é muito. Caso fosse há muitos anos, na vaga da imigração portuguesa, em que a escola portuguesa chegou até a ter 1000 alunos, bom, perto de 40 alunos não é tão mau. Mas quando o número é muito mais pequeno, tão reduzido, aí nós vimos que 40 alunos são praticamente 1 a 2 classes. E aí nós vimos que ainda é bastante. E vimos então que a pandemia afetou a escola portuguesa e com um número de alunos mais baixo, nós vimos então que o ensino português ou seja, a língua portuguesa ensinada a menos alunos. O que é que isso vai lidar? O que é que isso vai levar? Vai levar a um perigo da língua portuguesa, porque vai haver menos crianças a aprenderem o português. Ou seja, nós vemos que nisso a cidade de Montreal não foi a melhor aluna a salvar, a tentar guardar confortável a nossa língua. Mas isso não quer dizer que a nossa língua está em via de extinção em Montreal, se assim podemos dizer. Não. Se nós metermos os nossos filhos na escola portuguesa, como eu tanto tenho pedido há tantos e tantos anos, já estamos a salvar um bocado a nossa língua portuguesa. Se apoiarmos as nossas associações, estamos a ajudar a nossa língua, porque estamos a contribuir a que as associações fiquem vivas, a que a vida comunitária fique viva e a que se fale mais português. Se metermos pressão nos governos para que o português volte a entrar na Universidade de Montreal, nós estamos a salvar em parte a nossa língua. Ou seja, nada está perdido. Mas para isso há que fazer passos. E não são passos de bebê. Aí estamos a falar praticamente passos de gigante para poder salvar a nossa língua. Porque se a gente não fazer nada, o que é que vai acontecer? E bem, o que é que vai acontecer é que a nossa língua portuguesa, enquanto que no resto do mundo vai estar a crescer e a crescer e a crescer e a ficar cada vez mais importante, aqui vai acabar por morrer. Ou seja, se vocês não querem que a nossa língua morra, então ajudem as associações e os clubes. Metem os seus filhos na escola portuguesa.
metem pressão para que o português volte a entrar nas universidades. Assim, se tudo isto for feito, a nossa língua vai voltar a estar bem implantada. Ela está um bocado em perigo presentemente. Já esteve pior, com a pandemia. Agora já está melhor. Mas para isso há que fazer algo. Porque, como eu disse, se não se fizer nada, daqui a pouco o português vai deixar de ser uma língua importante na nossa comunidade, na nossa cidade, e vai-se falar cada vez mais o francês e o inglês, que são as nossas línguas nacionais. Ou seja, neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, neste 5 de maio, em que, tenho a dizer, celebra-se o centenário de José Saramago. Se tivesse vivo, faria 100 anos. Um grande escritor português, Prémio Nobel da Literatura. Se a gente fizer algo, se fizermos muito, e se lembrarmos deste dia tão importante e não esquecermos que o português é uma língua que está a crescer, então passem um bom dia da língua portuguesa e façam alguma coisa, porque, como eu disse, o português é uma língua importante e a última coisa que a gente quer é que o português esteja a avançar no resto do mundo e a gente aqui esteja no fim da fila, no fim da corrida, e isso seria uma catástrofe e uma vergonha para a nossa comunidade. Mais uma vez, um feliz Dia Mundial da Língua Portuguesa.